Bom, o que se inclui na herança? Isso é importante, né? Não só no aspecto teórico, mas sobretudo no aspecto prático, né? Quando a gente se depara lá com aquele inventário judicial ou extrajudicial, o que deve ser rolado? O que deve ser incluído na herança? Em primeiro lugar, evidentemente, os bens imóveis. Em segundo lugar, isso algumas vezes gera dúvidas para as pessoas, os chamados direitos possessórios, a posse. A posse é um direito, e a gente aprendeu lá em direitos reais que existe até uma controvérsia sobre a natureza desse direito. Não é? Para alguns, a posse seria apenas fato, para outros seria apenas direito, para uma terceira corrente ainda seria respectivamente fato e direito, e discute-se se esse direito seria de natureza pessoal ou real, aquela eterna discussão entre as perspectivas de Savigny e de Ehring, mas de qualquer jeito, não é? Ele é, de acordo com o entendimento majoritário da nossa doutrina, um direito e, de acordo com o melhor entendimento, um direito real. Então, a posse e os direitos possessórios também são incluídos na herança, seja sobre bens móveis, seja sobre bens imóveis. Em terceiro lugar, inclui-se na herança as quantias em dinheiro, inclusive em moeda estrangeira. Ainda podemos falar da inclusão na herança das aplicações financeiras, seja elas quais forem. E aqui nós citamos apenas 3 exemplos, né? O CDB, a poupança, as ações, todas as aplicações financeiras. Lembrando apenas que o professor de empresarial já deve ter feito essa menção, que a ação não é título de crédito, é título de direito. As aplicações financeiras, os créditos e débitos em geral, inclusive aqueles oriundos de relação decorrente de cargo, emprego ou função, e por fim, os direitos do autor, né, que são um misto de direito da personalidade com direito patrimonial do autor, né, sobre as obras produzidas. Esses bens também são incluídos na herança, porque a lei de direitos autorais diz que a família, os sucessores do autor, podem continuar explorando a sua obra por até 70 anos depois da sua morte. Depois desse período, ele cai no domínio comum. Então, tudo isso: bens imóveis, direitos possessórios, quantias em dinheiro, aplicações financeiras, créditos e débitos em geral e os direitos de autor. Lembrando, nessa medida, já que a gente falou em créditos e débitos, além de outros direitos, que o que será distribuído entre os autores não é a herança bruta, e sim a herança líquida, nos termos do que dispõe o artigo 1998 do Código Civil. O que significa dizer isso, né? Significa dizer que eu só chego à ideia de herança líquida depois que há o pagamento de todos os débitos, de todas as obrigações, né? Às vezes tem um senso comum equivocado, né, de que a pessoa falecida não tem mais dívida, que as dívidas acabaram. Isso é uma grande inverdade para o direito, né? Então, só pode haver herança líquida, só há herança líquida, só há patrimônio a ser distribuído depois que há o pagamento de todos os débitos da herança, de todas as obrigações. Pagos os débitos, pagas as obrigações, aí eu vou verificar se sobra patrimônio. E esse patrimônio é o que a gente chama de herança líquida. É isso que será distribuído entre os sucessores. E é por isso que vocês já devem ter ouvido falar no chamado inventário negativo, que é uma modalidade de ação declaratória prevista nos artigos 19 e 20 do Código de Processo Civil. O que é o inventário negativo? É a declaração de que as obrigações daquela pessoa falecida superam os bens e direitos, para que os credores do de cujos,
credores do morto, os credores do falecido, então tenham essa ciência, tenham esse conhecimento de que, exauridos os bens, não há mais como se pagar. Aí sim. Tá? Por quê? Pelo princípio do artigo 1792, né, de que o herdeiro não responde ultra vires hereditatis, quer dizer, o herdeiro não responde além das forças da herança. Ele responde até as forças da herança, mas não além. Ninguém herda dívida. Tá? Isso quer dizer que se o sujeito morreu com 20 de obrigações e com 10 em bens e direitos, evidentemente que ele nada receberá, mas não terá que pagar os 10 faltantes, mas tem que comprovar, né, essa situação, e por isso é que se fala num inventário negativo, né, nessa ação declaratória, para demonstrar, olha, credores do de cujos os bens e direitos que ele deixou não são suficientes para arcar com as suas obrigações, né? Portanto, nesse caso, não haveria herança líquida a ser dividida entre os sucessores. Temos alguns casos que são especiais, né? A doutrina lista inúmeros. Eu vou citar alguns aqui que são talvez os mais importantes, mais relevantes, com os quais nós nos deparamos com mais assiduidade, com mais evidência. E por que são casos especiais? Porque são situações em que esses bens ou valores não são incluídos na herança. Eles seguem uma diretriz, eles seguem uma normativa própria. Então, quando eu faço inventário, eu não os incluo. Tá? Eu não, seja o inventário judicial ou extrajudicial, eles estão fora. O primeiro deles, que é uma questão bem mais recente, é a questão do VGBL, que é feito por muitas entidades financeiras, por muitos bancos. O que é o VGBL? É o Vida Gerador de Benefício Livre. É um plano oferecido pelos bancos, né, de investimento, de previdência privada. Tecnicamente, seria mais um seguro de vida. Por que ele não se inclui na herança? Porque o direito correspondente deve ser o direito correspondente ao dinheiro que ele vai gerar, deve ser disponibilizado ao beneficiário indicado no contrato, sem ingressar no inventário ou na partilha de bens. E esse beneficiário indicado no contrato pode não ser nem o herdeiro legítimo, aqueles que se encontram descritos no rol do artigo 1829, nem o herdeiro testamentário, aquele cuja origem, cujo fundamento sucessório se encontra na manifestação de última vontade, que é o testamento. Então, o VGBL é um caso à parte, não se inclui na herança, porque o beneficiário é aquele indicado no contrato feito entre a pessoa e a instituição financeira. O segundo, que é importante, e muito importante, é o seguro de vida, que está previsto lá no artigo 794. Para vocês terem ideia, o seguro de vida está a salvo até das obrigações do falecido. Se ele não deixou nenhum bem, inúmeras dívidas e apenas um seguro de vida, os credores dele não poderão satisfazer os seus créditos sobre a indenização decorrente do seguro de vida. Isso é bastante importante. Ele não somente não integra os bens que vão ser inventariados, não integra a herança, como também ele está a salvo do alcance de débitos não pagos pelo de cujo. Os credores não poderão, repito, satisfazer os seus créditos sobre o valor decorrente do seguro de vida. E, por fim, algo que para a gente é muito importante, porque faz parte da nossa realidade, mais de vocês do que da minha. Eu sou bastante jurássico nesse aspecto, eu tenho que reconhecer. Eu não tenho Facebook, eu não tenho
todas essas mídias sociais aí, que a gente vê, a única coisa que eu ainda resguardo é o WhatsApp, bom, mas todas as outras pessoas aí têm Instagram, têm Facebook, estão direto nas mídias sociais, e isso tem um valor importante para elas. É o terceiro caso especial, que são os arquivos digitais. Esses sim, desde que tenham um valor econômico, eles são passíveis de serem inventariados. Olha só. Então, esses arquivos digitais, desde que tenham um valor econômico, eles são passíveis de compor os bens que vão ser inventariados, como, por exemplo, e-books, músicas, softwares, aplicativos, jogos, cursos online, qualquer arquivo digital que tenha valor patrimonial, que seja aferível economicamente, que represente uma determinada quantia em dinheiro, é passível, então, de compor o acervo patrimonial, que a gente denomina de herança, salvo, evidentemente, manifestação de vontade contrária do seu titular. E a mesma regra deve se dar em relação a tudo aquilo que está em aberto nas redes sociais, né? Fotos, mensagens, vídeos públicos que foram compartilhados sem restrições. Isso é o que a gente chama de herança digital. Então, a gente pode ir ao outro lado, qual seja analisar aqueles bens que não podem ser transmissíveis por herança, que são intransmissíveis pela via sucessória. Bom, em primeiro lugar, os direitos personalíssimos, né? Em regra, os direitos da personalidade, porque estão vinculados à pessoa natural ou pessoa física, se extinguem com a morte da pessoa. Alguns são tutelados, são protegidos para além da vida da pessoa. Nós já falamos dos direitos autorais, a gente tem essa situação no caso dos direitos autorais, eles são tutelados para além da vida da pessoa. O direito à imagem também, ele sofre repercussões, em algumas vezes o direito à intimidade, mas a regra é que esses direitos eles se extinguem com o seu titular. Os direitos políticos, direito de votar e ser votado, basicamente, alguns direitos reais menores, nós chamamos de usufruto, uso e habitação, que são direitos reais sobre coisa alheia, que permitem ao seu titular o uso e gozo sobre bens que pertencem a terceiro. O usufruto, que é o maior deles, porque permite o uso e gozo, e os mini usufrutos chamados de direito real de uso e de direito de habitação. São ainda intransmissíveis por herança o poder familiar, que é o poder-dever que o pai tem com relação aos filhos, que está minuciosamente descrito, previsto na Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também no Código Civil, a tutela e curatela, o direito a cargo ou função e também as obrigações chamadas personalíssimas, aquelas obrigações que levam em consideração uma característica especial da pessoa, que só pode ser cumprida por aquele titular. Todos esses bens são intransmissíveis por herança.